Salve manutencistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e o mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado do nosso universo, que é gigantesco, e hoje não é diferente. Eu tenho certeza que você tem muita dúvida com relação à garantia do condomínio, seja área comum, área privativa, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E aí, Elaine, o que você acha que a galera entende dessa praia, velho? Olha, eu acho que tem uma dúvida muito cruel ali dos síndicos. Eles pegam aquele condomínio ou eles já assumem um condomínio ali que já tem um certo tempo. E aí, como que mantém esse condomínio? É só manter? É fazer de qualquer jeito? Como que faz para não perder essa garantia? E por isso nós temos um convidado muito especial hoje para falar sobre isso, como não perder a garantia do condomínio. Tem que falar com quem manja, né? Com certeza. Não é ir lá e ficar procurando no Google, porque tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então tem que falar exatamente com quem manja. Doutor Diego, muito obrigado, cara. Que honra, irmão. De verdade, uma honra imensa estar aqui gravando contigo, velho. Eu que agradeço, que felicidade, sabe que eu sou seu fã, né, Felipe Elaine, que hoje a gente sou seu fã, a gente se encontra aí na área condominial, eu sento um pouquinho ali, é muito bom ouvir você, principalmente, falar no dia a dia, porque você tem aquela linguagem extremamente palatável, né, pra gente ali que é do dia a dia no chão, mas também com seus pares, um cara muito querido, a Elaine aqui, a gente já trocando um pouquinho, já vi que manja muito também dessa área condominial, e tô muito feliz, eu adoro quando pode ter essa troca de forma leve, e produzindo um conteúdo muito gostoso para que depois a galera possa absorver aí. É isso aí, essa é a proposta. Então é a gente explicar de fato pro cara, igual a gente tá conversando aqui, leve, solto, um conteúdo de qualidade, conteúdo técnico, mas assim, ó, descontraído. Vamos que vamos. Eu queria já começar perguntando pra ti, cara, quanto tempo que você trabalha nessa área de gestão condominial e qual é o maior item que você encontra nos condomínios, seja na área privativa, na área comum, que as pessoas perdem a garantia, cara? Então, primeiro, dá um briefing, quem é o Dr. Diego Bassi, e depois, cara, o que você vê de maior recorrência que as pessoas perdem garantia do condomínio? Vamos lá. Isso é fácil porque é o nosso dia a dia, né? Mas assim, enfim, nasci, né, na área condominial, eu só vi o direito condominial, eu digo que eu não tive a oportunidade de ver outro direito. Comecei há 22 anos, né? Iniciei dentro de uma administradora de condomínios. Eu era aquele menino que ficava ao lado da gerente de condomínio, indo para as assembleias, fazendo ata, sendo um assistente, depois realmente fazendo a interface com o advogado que ficava fora. Então eu tive muita felicidade de ter pessoas ao meu lado que eu via todas as áreas da área condominial, mesmo fazendo ali a faculdade. Então foi uma escola muito grande. Eu digo que eu sou advogado de chão, né, de garagem, de condomínio, porque eu tô ali todo dia, né? Hoje tenho um escritório de advocacia, a GBB, Advogados Associados. Hoje nós temos mais de 102 colaboradores nesse escritório. Tive a honra de incorporar a parte jurídica do escritório do Márcio Rachkorski, que sempre foi um cara que foi uma referência para mim na área condominial, é um cara que abriu este mercado, então sempre foi uma referência, então foi uma honra muito grande e hoje, né, a gente passou de concorrentes, né, a gente passou ali a tomar conta da carteira efetivamente jurídica, então isso nos trouxe também uma certa visibilidade e, enfim, cara, e o dia a dia de condomínio, eu digo assim, ó, as histórias se repetem, Perfeito. Né, mas em que pese elas se repetem, um dia nunca é igual ao outro no condomínio, e digo mais, Elaine, uma vitória num condomínio num dia não significa nada no outro. Perfeito. E agora já entrando aqui a questão, basicamente a minha história é essa, né, cara? Então, aí tem aqueles negócios, tal, de títulos, mas isso eu acho que é irrelevante. 100% condomínio, você já nasceu nisso, cara. Condomínio, cara, condomínio na veia. A gente tem aquele cacuete, passa em condomínio, eu fico olhando pra fachada, né? O que é isso, né? Pastilha cair, será que tem jurídico, será que não tem? Nossa, entra em condomínio e fica lendo comunicado, né? Aquelas coisas. A minha esposa, ela falou assim, cara, eu nunca pensei que esse mundo existia até te conhecer, né? E ela falou, e que mundo legal, né? Porque assim, eu acho que, eu sempre digo, a área condominial, principalmente, antigamente o engenheiro e o advogado condominialista, eles eram artigos de luxos dentro do condomínio. Só contratava quando dava o BO, né? Só quando dava o problema. Hoje não. Hoje é uma questão essencial. E detalhe, nós temos que andar juntos em simetria, porque um trabalho implica no do outro, né? Então eu acho que isso é muito legal. Muitas vezes quando chega pra gente algumas coisas, é porque não tinha um engenheiro, um cara pra vetorizar ali, uma engenheira pra falar, olha, vai por aqui ou vai por ali. E isso acontece
muito esta confusão de questões de áreas privativas, áreas comuns, o que é responsabilidade. Via de regra, o condômino tem um problema lá dentro da sua casa, há uma tendência a imputar essa responsabilidade para o condomínio, e principalmente na entrega dos condomínios. Quando o condomínio é entregue, que é aquela fase embrionária, que é muito difícil, porque você acaba, eu digo que é sempre a segunda obra. Vem a primeira obra, construtor, incorporador entrega, e aí passa a segunda obra, que são realmente aqueles prestadores entrando para fazer as obras no condomínio, e isso pode trazer alguns impactos, não é isso? Perfeito. E terminar, porque mesmo que a construtora faça o condomínio, sempre vai ficar alguma coisa que ela vai precisar retornar e ela vai ficar ali dentro por mais algum tempo ainda. Acabei de entreguei a chave em janeiro. Ela vai ficar lá dentro, a construtora, até setembro, outubro, porque vai ter muita coisa para ela corrigir. Então é o que você falou da segunda obra. E ainda tem as pessoas que vão fazer reforma na área privativa, então é um organismo muito vivo. E a gente falou isso no podcast do Brandini. Um abraço, Brandini. Você, cara, show de bola. É que as pessoas, quando elas compram um apartamento novo, muitas delas não estão preparadas para poder viver aquela realidade. Elas pensam que quando pega a chave, ele vai estar idêntico à maquete. Vai ficar, mas no primeiro dia não é assim que funciona. Ainda tem muita coisa que vai ser corrigida e tem muita coisa pra fazer ainda. Uma coisa que eu achei muito legal que o Diego falou, e eu concordo plenamente, é essa questão de concorrência. Nós aqui do mercado condominial, vamos falar aqui como engenharia, advogados, estamos se encontrando. E é muito bom quando nós conseguimos encontrar pessoas que nós admiramos no mercado para trabalhar e atuar juntos. A mesma coisa aqui o Felipe, né? Nós estamos atuando aqui no mercado e eu entendo muito isso, Diego, que nós precisamos nos unir para mostrar para o condomínio ali, para os condôminos, que é importante a engenharia dentro do condomínio, é importante o jurídico dentro do condomínio e, melhor que tudo, é importante que esses dois pilares, eles se acertem para que possa garantir ali, para o condomínio, toda a parte técnica e jurídica em dia. Eu acredito muito nisso, sabe, Felipe e Diego? Se nós unirmos isso e conscientizar o mercado, porque a gente vê muitos acidentes acontecendo, por quê? Falta de informação, faz de qualquer jeito, e antigamente, né, tinha mais o jurídico. Agora, a engenharia está mais se posicionando. E é muito legal ver assim o Diego mostrando essa importância de trazer e que nós temos que atuar juntos. Só para você entender, tem condomínio que eu vou pegar que o síndico me liga e fala: Elaine, eu quero um laudo de garantia para processar a construtora. É assim, né? Aí eu falo: olha, vamos lá, você tem um jurídico? A primeira coisa que eu pergunto, por quê? Porque para que eu faça a prova técnica, eu quero saber como que está o outro lado, a defesa do condomínio. E às vezes o síndico ele não tem um jurídico dele. Ele tem um jurídico que é da administradora e às vezes não é um jurídico ali especializado em condomínio. Eu queria perguntar, pela sua visão e experiência aí de mercado, e que até que você comentasse a importância de ser especialista ali no condomínio, de entender as nuances do condomínio para um efeito de garantia. Perfeito. Eu sempre falo isso e eu me torno até repetitivo. O direito condominial, esse nome, inclusive, advogado condominialista. Antigamente, cara, se vocês voltassem um pouquinho para trás, aí ninguém falava isso. O direito condominial era um apêndice do direito imobiliário, né? E era o patinho feio ali, tava ali. Eu lembro que nos bancos acadêmicos, ninguém falava: eu quero advogar para condomínio. O cara queria ser tributarista, criminalista, tal. E assim, e advogar para condomínio era aquele advogado com todo o respeito pela visão geral, holística, assim, que era aquele advogado que ia fazer cobrança, ia tomar conta daqueles conflitos do dia a dia, o cocô do cachorro, e era aquilo. E hoje, olha só, hoje nós temos já ultrapassando mais de um quarto da população brasileira morando em condomínio. Olha isso, cara. Condomínio é pop. Então, tudo que acontece fora, vai lá para dentro. E todas essas questões. E eu tenho, verdadeiramente, assim, essa questão da especialização, eu acho, sim, cada um no seu quadrado. E cada vez mais, com as questões do boom imobiliário que teve, construções, tudo isso, o que aconteceu? As questões, antigamente, você tinha problemas construtivos, patologias, sempre houveram. Outro dia, aliás, eu vi de um dono de um representante de uma construtora, eu numa mesa para fazer uma negociação de um acordo, e ele falou, e um senhor, eu falei: caramba, o que ele falou tem muito sentido. E eu fui para fazer acordo, eram partes, não significa porque ele está do outro lado da mesa e eu daqui, eu sou inimigo. Jamais. Nada, né? É a condução. Mas aí o que eu percebi? A especialização
especialização, a especialidade, ela faz a diferença. Quando você vai para esta reunião de mão dada, por exemplo, se eu for para uma reunião, eu não tenho dúvida, eu vou chegar muito mais forte se eu for de mão dada com a Elaine, com o Felipe, Perfeito. a hora que eu chego ali para fazer isso. Por quê? Porque somos especialistas, cada um na sua área, e detalhe, sapatinho da Cinderela, encaixando um outro. E esse representante da administradora, ele me disse, ele falou assim, Diego, você acha, sinceramente... E eu fui para casa pensando, é uma coisa simples, mas que me fez pensar. Você acha que alguém, ou uma construtora, né, assim, grande porte e tal, a gente fez algo, a gente construiu para dar errado? Aí eu olhei, eu falei, não, aconteceu alguma coisa errada. Ele falou, então a gente precisa entender para resolver. Eu tive problemas, subempreitas, todas essas coisas. E aí eu falei, poxa vida. E aí, depois eu contei pro engenheiro que estava nos assessorando, que ele tem uma visão extremamente técnica pro foro, e eu falei isso também. Ele falou, pô, cara, interessante isso. E aí, então, eu acho que isso é muito legal, esta sinergia que nós temos que ter entre as áreas e entendendo que, às vezes, o protagonismo, por exemplo, numa ação de patologias, eu nem digo de ação, numa condução, vamos falar de ação depois, numa condução, porque a partir do momento que você entra, né, se você pega um advogado não especializado, né, você fala assim, igual esta síndica ali disse, ou síndico, eu quero contratar um laudo, eu quero já para ingressar com a ação. Mas espera aí, a sua pergunta foi, olha só, a gente tá lindo, a gente tá casado, Perfeito. mas calma aí, mas qual que é a condução? Qual que é a linha? Você vai entrar com uma ação, porque às vezes o direcionamento de um laudo para uma ação, e eu digo direcionamento de linguagem, e não por outras razões, é fundamental quando você tá com o advogado. Então eu adoro, quando o condomínio vai contratar um engenheiro, eu falo, pô, eu posso trocar uma ideia com ele pra gente elaborar o escopo? Porque esse cara, de repente o negócio aqui é só extrajudicial, é um assunto específico, então nós vamos por uma linha, né? Não, aqui o negócio é mais pesado, Diego, já deu, já ensabonetou, não tem. Então olha só, e antigamente a gente não chegava, sabe como que eu recebia o laudo? Chegava o laudo, ó, toma aqui o laudo, aí você lia, né? Muitas vezes depois eu fui entender o que era laudo, o que não era, né? E eu entendia que aquilo era apenas um book, né, fotográfico, que eu tinha que interpretar aquilo e colocar a minha visão como advogado. Então eu digo, nestas ações, eu como advogado, falo por mim, né? Não estou falando, eu tenho muita humildade e sabedoria de saber que eu sou o auxiliar do mágico. O mágico nesta ação são vocês. E a gente tem que respeitar, por quê? Porque o sucesso da ação tá aí, né? E eu sempre digo, se você sabe a diferença do gênio e do louco, Não. o resultado. É verdade. É verdade, cara, é verdade. Porra, é verdade. Se você ganhou a ação, você é um gênio, né? Se você perdeu, e aí começa, viu, mas o laudo, olha que legal, olha que coisa chata, depois de 2, 3 anos eu vou ter que falar, viu, mas o laudo, isso aqui não ficou claro, o assistente, eu não conversei com o engenheiro, a hora que ele foi fazer os quesitos, eu só falei, o cara, sabe? Então, esta especialização, e eu fico muito feliz. O nosso trabalho, né, eu digo que assim, o direito condominial, com todo respeito, ele está um pouco mais à frente sobre o aspecto cultural dentro dos condomínios do que a engenharia condominial. Sim. Perfeito. Né? Perfeito. Mas assim, mas o que tá... Olha só, olha o que a gente está fazendo aqui hoje, cara. Isso aqui não existia, não. Isso aqui não existia. Quando você me ligou, eu falei, pô, muito legal. Além de ser fã, poder trocar. Então, assim... Respondendo agora, finalizando, esta troca é fundamental. E o nosso trabalho como advogado fica muito mais fácil quando o engenheiro vai, né, e faz ali, entrega o material e fala a mesma língua, um cara que vive em condomínio. Poxa, cara, às vezes tem colegas hoje, engenheiros, que eles estão tão assim que ele já faz. Outro dia ele começou a discutir comigo prescrição e decadência. Eu falei, ei, para aí, cara, né? Volta lá, né? Volta lá. Não, porque eu falei, não, você não acha nada, não começa não. É aqui, ó. Mas enfim, então eu sou muito feliz por cada vez mais ver que o condomínio está se especializando. Temos condomínios hoje, senhores, que movimentam mais dinheiro que alguns municípios. Uau. Olha isso, né? Uau. Com arrecadação, então, hoje o condomínio, né? Eu não gosto muito dessa palavra ecossistema condominial, mas ele vai se cruzando com várias áreas. E hoje eu acho que, de verdade, as áreas mais próximas é o jurídico e é a área de engenharia. Com toda certeza, porque um complementa o outro. Dependendo do trabalho que eu faço, impacta no seu, e dependendo do seu trabalho, também impacta no meu. Perfeito. Porque quem efetivamente cuida do condomínio para ele poder ficar em pé, não ter problema nenhum, é a engenharia, cara.
É a engenharia. E o nosso trabalho é aquilo que você falou. Eu também não curto muito essa palavra de ecossistema, mas é um ecossistema que precisa ter a tríade que a gente sempre fala, né? Engenheiro, o advogado e o síndico. Esses três tem que dar uma mãozinha aqui, nunca pode se separar. E pegando o que a Elaine falou sobre a contratação para poder fazer relatório. Diego, acontece muito comigo, com a Elaine, com toda certeza. O prédio tem 4 anos e meio. Aí o síndico vem e fala... Aí vem aquela... Existe uma cultura errada aqui no Brasil de imaginar que um prédio tem 5 anos de garantia. Então o cara, quando tem 4 anos e 6 meses, fala, eu vou contratar um relatório de engenharia, de perícia, pra você me falar tudo que tá bom ou ruim, porque agora eu vou entrar ali, e aí eu não sei o termo correto, entrar com uma ação, enfim, com a construtora. Que eu preciso parar o prazo prescricional, né? Cara, aquelas coisas. Na parte técnica, falando, não é assim que funciona. Agora eu queria ouvir o lado do direito. A parte técnica, depois eu passo a bola pra ela, que ela adora falar sobre isso. Mas a parte do direito, como é que funciona isso? O que o síndico precisa fazer? Espera 4 anos e meio, 1 ano? O que ele precisa fazer pra não perder as garantias do condomínio, velho? É assim, essa questão eu digo que tem algumas leis de bar, né? Que a gente fala assim, que são algumas lendas. Não, porque... Aí o cara fala, onde tá isso? Eu falo, tá na linha 4 do bar, né? X. Porque, cara, é sempre verdade. Então, assim, o que acontece muito? E também tem uma outra... Não, eu já notifiquei a construtora, parou o prazo prescricional, então não precisa... Aí é o inverso, né? Que a pessoa fala, não preciso entrar com a ação, porque eu já notifiquei a construtora, então parou o prazo prescricional. Então, nós temos 2 coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Existe um prazo de presunção de garantia previsto no Código Civil, que é essa questão dos 5 anos. Então, culturalmente, se disse o seguinte, não, até 5 anos eu tenho que ingressar com uma demanda judicial. Isso é uma meia verdade, né? Porque nós temos outros prazos que são prazos decadenciais, que tem uma diferença entre o prazo prescricional e o prazo decadencial. O que é o prazo prescricional? O prazo prescricional é aquele prazo que você perde o direito de ingressar com uma ação. Você perde o direito de ingressar com a ação. Então, esse prazo, você não pode mais ingressar com uma ação, mas o seu direito, às vezes, ele continua existindo. Você só não pode discutir ele judicialmente porque você dormiu. Existe uma regrinha no direito. Quem dorme, o direito não socorre. É mais ou menos isso. Muito bom. Aí, nós temos o prazo decadencial, que é diferente. O prazo decadencial, ele é a perda do direito em si por você não ter agido em determinado tempo. Não é a perda da ação. Então, você tem diferenças entre isso. E, via de regra, há uma confusão sobre o que seria o prazo decadencial e o prazo prescricional. Este prazo de 5 anos, que todo mundo faz, é interessante mesmo você ingressar com uma ação antes dos 5 anos. Eu digo, né? Mas também não significa que você, ingressando dentro dos 5 anos, você vai ter abarcado tudo ali dentro. Por quê? Volto a dizer, vou levar para a área de vocês agora. Teve determinado vício, comunicou o vício. Não arrumou, pode incidir uma garantia sobre aquela situação. Aí o condomínio tem 2 opções. Ou ele mete a mão na massa e faz e vai cobrar, ou efetivamente entra com uma ação ou faz uma transação para que a construtora faça aquele tipo de situações. Então, o que é muito importante, identificar quais os vícios. E eu tenho por hábito separar vícios. Por quê? Porque às vezes eu tenho vícios, níveis de criticidades muito grandes, que eu não vou colocar no mesmo balaio. Eu vou tratar de forma separada. Então, Pepe, prazo de 5 anos. É importante ingressar com uma ação antes de 5 anos? Sim, é importante. Mas só significa que, mesmo após os 5 anos, vamos dizer, mesmo após, se eu tenho uma questão envolvendo solidez, uma série de coisas, o prazo prescricional vai para outro cenário. Então, o que os síndicos têm mania é de falar, não, eu vou levando, vou deixando, vou não sei o quê, e aí corre e nunca, não dá, gente. Eu já vi laudos saírem, e assim, e o cara não tinha tempo, em uma semana. Tá louco. E posso te falar? 12 torres, cara.
12 torres. Não tem como. Então, assim, então temos dois prazos, o prescricional e o decadencial. Prazo prescricional, 5 anos para você ingressar sobre os vícios com relação à solidez e seguranças. Neste outro período, nós temos várias situações e vários prazos que podem incidir sobre isso. E detalhe, isso tudo, se você não fizer a sua manutenção, você vai perder isso. Não adianta entrar com uma ação depois de 5 anos, aí a gente pega aqueles laudos recheados, aí sabe o que acontece? Eu ganho 5% da ação, porque eu só tinha direito efetivamente de 5%. Aquele resto, o condomínio não fez isso. Então tem uma cultura, eu não preciso fazer nada, larga isso aqui e vamos deixar. Muitos condomínios também têm o inverso, viu, Felipe? Querem contratar o jurídico já para ingressar com uma ação no primeiro ano. E eu digo, gente, os senhores estão num período de acomodação, vocês estão num período de mapeamento, o prédio está se acomodando, tem uma série de coisas, as pessoas estão se acomodando, principalmente em prédio de instalação. Então a gente diz sempre o seguinte, se você entrar com uma ação agora contra a construtora, ela não vai fazer nem o teste do pezinho mais aqui. Ela não entra nem para fazer o teste do pezinho. Por quê? Porque se você levou tudo para uma sede, ele vai falar, vamos discutir naquela sede. E muitas vezes o que ocorre? A desvalorização patrimonial. Eu tenho condomínios que eu tenho ações de mais de 12 anos discutindo fachada. Nossa. Porque a negociação, ao meu ver e com todo respeito, ela não foi conduzida antes da ação de uma forma correta. Aí o que acontece? Esta construtora quebrou, né? Não tem mais. E agora eu vou até ganhar, mas não vou ter um gato para puxar pelo rabo, né? Não vou tempo, né? Um tempo. Então, assim, o que é muito importante, deixar claro, senhor síndico, a questão da manutenção para o conselho, ela tem que ocorrer, o condomínio tem que fazer a parte dele. Sim. Muitas vezes a gente chega nos prédios e fala assim, tá bom, me dá aqui o que você fez, me pega a ordem. Não tem catalogado. Perfeito. E isso decide a ação, e às vezes é coisa simples. Outro dia a gente decidiu uma ação, você sabe por quê? De impermeabilização numa piscina, um negócio, porque impermeabilização é cara, né? Sim. Doutor, nossa, tudo que envolve impermeabilização é cara. E aí era o maior item tal. Você sabe o que decidiu? Uma ordem de serviço. O juiz fundamentou na sentença a questão da ordem de serviço, que era um vício recorrente, estava tendo um ricochete lá de alguma coisa, e ele pegou e falou, e decidiu com base naquilo. E sabe quem produziu aquilo? Sabe quem garantiu milhões para o condomínio? Foi um zelador que era organizado, cara. Olha isso. Então, assim, prazo... O registro da manutenção. O prazo é o registro da manutenção. Lindo, melhor. Olha, vou anotar isso, não vou esquecer. O registro da manutenção. Então, essas questões de prazo, a gente tem que ficar muito... Primeiro, identificou, né? Tem um engenheiro, documentou, foi para a construtora, cuidado, que a partir que você comunica, você tem um prazo decadencial rolando para não perder ali. E a construtora, a hora que você entrar com a ação, ela vai dar na boca. Ela vai falar, perdeu o prazo em razão dessa... É claro que eu tenho uma outra tese, que eu vou dizer que não, que está documentado, que tem uma série de coisas. Então, síndico, todos os vícios. O laudo, o laudo eu sempre digo, nós temos o laudo inicial e depois temos o laudo perto dos 5 anos, perto dos 3 anos. Agora, se tiver que entrar com uma ação antes dos 5 anos, é extremamente importante. Por quê? Porque se tiver vícios, solidez, essa série de coisas de segurança, você ingressando com esta ação antes, é uma responsabilidade objetiva que a gente diz. Não se discute de quem é a culpa, discute de que tem o problema. E se tem o problema, quem é o responsável é quem fez. Para isso que serve os 5 anos. É para isso que serve os 5 anos. Agora, nada impede que também depois dos 5 anos você ingresse com a ação. Outra coisa, outra dica. Vai vencer os 5 anos. Vai vencer, tá chegando e tal, correria. Não tem laudo, não sei o quê. Eu falo o seguinte, ó, você não precisa, você pode entrar com uma interpelação judicial. O que é isso? É uma notificação judicial. É uma notificação. A mesma notificação que a gente faz aqui, você ingressa. Por quê? O que para o prazo prescricional? É a distribuição de é um despacho judicial ou a distribuição da ação. A notificação não vai parar o prazo prescricional. Então, às vezes o condomínio fala assim, ó, vai dar semana que vem. Tá todo mundo apavorado, eu não tenho engenheiro ainda, não tenho. Falo, calma. Você tem alguma coisa aí que a gente possa? Aí eu faço a interpelação. Aí o que eu faço? Eu coloco a ação. Eu já entrei com a ação 3 dias antes de vencer o prazo prescricional. Uau. Meti a ação, é uma interpelação. De verdade, gente, com todo respeito, é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma notificação, adequa ela para o condomínio, manda, entra, parou o prazo prescricional, libera, quanto a construtora vai responder aquilo, libera o engenheiro correndo para fazer, a hora que terminou aquilo, ela respondeu, você já entra ou com ação indenizatória, se for o caso, ou com ação de obrigação de fazer, dependendo aí da patologia.
You win. Perfect. Agora sim, eu vou puxar agora. Você vai voltar no assunto? Eu quero voltar um pouco isso aí. Eu vou passar pra você, mas eu só quero uma ênfase muito forte aí, que o Diego falou, é um copia e cola, eu entendi totalmente, mas eu gosto sempre de frisar. O especialista, pra ele é fácil, né? Eu não sei se você enxerga. Não, é simples, assim, igual a gente. Pra ele é simples, Nossa, cara. isso aqui é simples. E aí, eu gosto de dar esse adendo, é simples pelo conhecimento. Perfeito. Porque qual que é a diferença de quem tem o conhecimento pro amadorismo? Porque tá cheio de amador aí no mercado, né, Diego? É que o especialista, para ele é simples, porque ele estudou, porque ele tem tempo, porque ele viu muita coisa e facilitou. Eixo estruturante do conhecimento. Perfeito. Ó, vou anotar. Eixo estruturante do Animal. conhecimento, Não tá é? vendo? Porque é um Animal. eixo, é o estruturante, quer dizer, aquilo, você faz aquilo. Perfeito. Então aquilo acaba ficando mais fácil e é o nosso dever, né, reverberar esse tipo de situação. É o que eu entendo. Então, assim, quando a gente pega... Por isso que eu falo que o condomínio... Eu sempre falo isso, Diego. O condomínio, ele tem que ter especialistas do lado. O síndico, ele precisa ter braços ali que vão assessorar ele. Então, por exemplo, um caso no condomínio, 3 dias para perder o prazo. Se não fosse você com seu conhecimento, alguém que realmente sabe fazer, perderia o prazo. Perderia. Então, fica na conta do síndico isso. Então, eu vou passar para você. Minha cabeça tá fervendo aqui, eu acho que dá pra ficar uns 2 dias falando com o Eu Diego. quero voltar só um pouco Vai e lá. falar pra você, síndico, com relação à manutenção. Sempre que eu vou fazer inspeção predial, nesses 4 anos e meio, tem muita coisa que eu já aviso o síndico. Falo, olha só, isso aqui, mesmo que você entre e solicite, você nunca vai ganhar porque você não fez a manutenção. Vou citar um exemplo besta. Bomba de incêndio. Ah, minha bomba de incêndio não funciona, mas você fez manutenção preventiva? Cadê o seu registro de manutenção? Ah, eu fiz. Cadê o registro? Cadê a sua ordem de serviço? Então, mesmo que você diga, eu ouvi uma frase, não sei se isso funcionou direito, que de boca só beijo, cara. Eu preciso ter o registro. Cadê? Na onde tá a ocorrência? Na onde você registrou esse serviço? Ah, eu fiz, mas não lembro. Então, cara, não fez, cara. Tá quebrado. Tá quebrado porque você não fez a sua parte. Você não fez a manutenção preventiva, você não pegou o manual do proprietário, você não pegou a NBR 5674, juntou tudo e fez um plano de manutenção. Então, eu já deixo claro. Falo, olha só, eu não entendo de direito, não sei como é que funciona, mas eu, como engenheiro do outro lado defendendo a construtora, eu ia pegar nesse ponto aqui na lata. Falar, ó, você fez manutenção e não tem como comprovar. Ponto, acabou. Então, Plano de manutenção. Olha, isso hoje, antigamente a gente pedia alguns documentos. E aprendendo, né, com vocês, veio o lance do, né, tanto do manual e olhar de uma forma holística a coisa. Não simplesmente olhar para a letra fria da lei nos termos. Não, ok, mas aqui, vamos dar um passinho atrás? Cadê o manual? Tem prédios que já fizeram o próprio, olha que legal. Perfeito. Né? Eu não sei o termo aí que vocês usam, mas assim... fazendo repliques dessas NBRs, que tem tudo isso, e aí, cara, fica algo muito fácil e reverbera isso para os condôminos, porque às vezes também tem obras internas que acabam impactando nas questões comuns, principalmente quando vem aquelas questões dos envidraçamentos, que o condomínio faz um libera geral, daqui para dentro você faz tudo, só que a obra que tem ali pode causar impacto, Sim. inclusive, e aí gera tudo isso. Então, olha a importância do engenheiro. O jurídico, ele vem para depois, cara, ele vem para 2 situações, ou ele vem para conciliar, para mediar e resolver, ou ele vem para brigar. Eu não tenho muito o que fazer. Né? E a gente tá lá pra poder evitar justamente isso, cara. O vidro, você vai ter que fazer ele abrindo pra cá, abrindo pra lá, pra ele não pegar na estrutura, a manutenção da bomba. Diga. Eu queria puxar esse assunto que você falou, Felipe, que eu acho muito importante. O pessoal fala muito em inspeção predial. Inspeção predial é muito conhecido. Tá na moda. É na moda. Inclusive. E é importantíssimo. Mas eu gostaria de falar da importância... quando nós falamos de plano de manutenção, tá tudo interligado. Porque tem as normas técnicas. As normas, elas vão dar uma diretriz ali. Então, por exemplo, a inspeção predial nada mais é do que um check-up da saúde geral do edifício. É sistêmico. Eu não vou conseguir aprofundar alguns termos. Aí eu teria que fazer um trabalho mais específico. E o síndico, às vezes, de forma equivocada, ou talvez por desinformação do mercado, ele acha que o laudo de inspeção predial, ele vai salvar a vida dele. E eu gostaria de colocar isso muito, muito colocado. Por quê? O que vai deixar o condomínio ali funcionando é todo o sistema. É desde que ele recebe um manual, ok,
conforme a 14037, nós temos que ter um manual. Esse manual, ele tem que estar de acordo com o condomínio. Perfeito. Acontece de ter manual copia e cola, não da forma como positiva. Convenções. Eu tenho convenções, me permita. Imagina. Engenheiros fazendo convenção. Desculpa, não existe isso. Não, concordo. Quem faz convenção, por isso tem um projeto de lei, inclusive, que o advogado não tem cabimento. Porque, tá lá, eu já tive prédios na nossa região falando assim, eu tô numa região aqui em São Paulo, em Alphaville, né? E Barueri. Aí tava dizendo num prédio assim, que tinha uma regra no prédio, olha isso escrita, o copia e cola, que o guarda-sol e as cadeiras de praias deveriam ser. Eu falei, gente, tem praia aqui agora. Desculpa. Imagina. Então o manual, ele tem que estar refletindo a realidade daquele condomínio. Perfeito. Daquele condomínio. De preferência com o nome do condomínio e com os itens do condomínio. É isso. Falo isso porque eu já peguei algumas coisas que não tem nada a ver. É isso, perfeito, perfeito. E aí, o que acontece? Para fechar, nós temos a questão do manual, que seria como é que deve ser feito. Para aí, então, a gente pegar aquele manual e falar, agora eu vou montar um plano de manutenção. Montar um plano de manutenção de acordo com os itens de garantia. Perfeito. O Felipe falou uma coisa muito importante. Tem que ter o registro da manutenção, mas não é ter só o registro da manutenção. É saber se aquele item precisa de um item de uma empresa especializada, porque tem itens, por exemplo, válvula redutora de pressão. Sim. Aí o cara vai lá, tá bom, vou dar manutenção, manda o zelador. Mesmo que ele tenha experiência, que ele tenha curso, que ele saiba. Lá no manual tá escrito que tem que ser a empresa especializada daquele item. Então ele vai, o zelador pega e faz a manutenção. O que acontece com o condomínio? Perde a garantia, de acordo com o manual. Então, como que o síndico evita isso, além de tudo? Ele contrata um engenheiro para falar, olha, síndico, peraí, eu vou pegar essa documentação e vou te orientar. Isso pode ser sua zeladoria, isso aqui tem que ser empresa X, e aí a gente pode orçar com as empresas para fazer todo o acompanhamento. Futuramente, nós fazemos a inspeção para garantir que esses itens que estão escritos lá realmente estão de acordo com o prédio. E não o contrário. Eu vou fazer uma inspeção para sair crucificando. Então, acho que tem uma inversão de valores. A gente precisa colocar isso na cabeça do síndico do condomínio para que nós possamos, juntos, melhorar a vida do condomínio como um todo. Concorda? Plenamente assina embaixo em gênero e grau, cara. É isso aí. A inspeção, você sabe qual que é o problema? É que, assim, o nosso mercado é um mercado relativamente novo, né? Se a gente for ver, ou pelo menos ele explodiu efetivamente de uns 5, 7 anos para cá, assim, explodiu nessa questão. E muita gente, né, muitas, e aqui eu ouso dizer até administradoras, começaram a ofertar alguns tipos de produtos que falando, não, eu faço a inspeção predial para ti. Né? E aí fala, só que assim, ele faz ali o beaba da entrega, aquelas coisas, só que o dia a dia, e muitas vezes o síndico, quantas vezes eu não recebi essa inspeção predial, que era nada mais que era um checkpoint, um checklist ali, e falou, não, tá aqui o laudo para ingressar com a ação. Não, perfeito isso que você disse, perfeito. Uma coisa é a inspeção, o dia a dia, o feijão com arroz, tá funcionando e tal, mas e a base, e o cimento lá atrás, como que tá aquilo lá, né? Vamos dar um passinho atrás, você seguiu o manual, porque isso parece bobagem, mas assim, quando a gente vem para o nosso lado, para a propositura, ou para uma negociação, não vou nem para ação, que quando você abre isso para uma construtora que tem do outro lado engenheiros também, que você abre, vocês como engenheiro ia falar assim, poxa vida, gente, o condomínio fez tudo. Perfeito. Tá aqui, isso aqui pode falar, vai entrar e nós vamos perder. Aí é uma questão de socializar risco, queremos ou não queremos. Perfeito. Você chega para negociação, a chance exitosa dela ali é muito grande. Ainda que você não consiga todos os itens, você faz isso. E aí quando isso acontece, olha só, voltando, deu tudo certo, chegou aonde a gente leva para uma assembleia, vocês de mãos dadas, e nós vamos explicar o que aconteceu. Notificamos, fizemos isso, de tantos itens foram para isso, tal, não sei o quê. Senhores, conduta que a gente sugere agora, considerando que eram 80 itens, desses 80 itens, a construtora quer fazer 78% em razão disso. Isso aqui eles não querem fazer, pode ter alguma situação. Esse restante que falta, que são 30%, custa tanto. Esse 70x, queremos ou não queremos seguir? Você leva elementos para as pessoas. É diferente de você leva indicadores. Sim. E quando você chega assim, porque é muito difícil, eu faço assembleia, gente, hoje menos, mas eu fiz assembleia todo santo dia. Hoje eu faço 2 por semana, 1 por semana, mas ainda faço, porque é a galera mais do escritório que faz hoje. Mas o que eu posso ver muitas vezes, principalmente quando tem esse lance, o ânimo dos condôminos é, vamos ingressar com a ação, vamos ingressar com a ação. Mas quando você chega e coloca de uma forma muito técnica,
Por que o cara já quer entrar com a ação? Porque além da área comum, ele tá às vezes com problema na área dele. E ele traz toda aquela incontinência verbal pra assembleia, pra bater, porque ele não quer negociação com a construtora. E aí, depois eu acho que a gente vai entrar aqui, que tem que separar efetivamente as coisas. Então, lá, essa questão da inspeção, muitas vezes eu peguei documentos que eram simplesmente xizinhos, assim, né? Que seria o que foi entregue pela administradora, no caso, que foi o contratado, tá tudo bem. Foi o contratado. Só que o síndico não tinha este alerta. Cara, você não precisa. Porque via de regra, se ele fala, igual jurídico, não, eu te dou aqui, que não pode, né? Aliás, a administradora dá. Fala, eu te dou aqui, eu te faço isso aqui e tá tudo certo. Você acha que o cara vai falar, não, pra que eu vou contratar o Felipe? Pra que eu vou comprar? Não vou contratar. Tem aqui o cara que tá fazendo. Só que a hora que chega na hora do vamos ver, esse cara está síndico. Ele está síndico. E tem a trilogia da culpa. Da mesma coisa que vocês falaram da tríade, em ações como as nossas, nós nascemos culpados. Síndico, engenheiro, é a trilogia da culpa. Porque se der tudo certo, legal. Se não der errado, um de nós ali vai apanhar. Ou foi o advogado que não entendeu o laudo, ou foi o engenheiro que não fez bem o laudo, ou foi o síndico que não fez manutenção nenhuma e sobrou isso. Porque o juiz dá na sentença. O juiz dá na sentença. Não, ficou demonstrado, tal, não foi feita manutenção. E aí cai o laudo. Aí sabe o que acontece? Outro dia eu ganhei uma ação. Ganhamos, né? Uma ação maravilhosa. Só que a maioria dos itens eu perdi da ação. E o que aconteceu? Eu tive uma sucumbência pesada pro condomínio. Vai lá na Assembleia explicar isso. Não tem como. Olha só, foi um conteúdo denso, mas... Animal demais, cara, animal. Eu acho que tem que ter até parte 2, viu? Animal. Olha só, tá excelente o papo, mas agora a gente tem uma parte aqui no Manutencast muito legal. Inclusive, ó, tá Você já cheio vai descobrir o que sapo, tem hein? dentro já. Não, eu coloquei mais, tem mais aí. Vamos de ping-pong? Ping-pong. Parece um saco de aniversário. Adorei fazer isso aqui, viu? É legal, é legal. Passa e a gente nem vê, né? Nossa, muito gostoso. São perguntas rápidas, você responde o que tem na cabeça. Tem perguntas sérias e tem perguntas não tão sérias assim. Porque bom. a intenção é essa, né? Aí tá sorteando, a Elaine tá sorteando aqui. Vou fazer 2 de cada, tá, Elaine? Tá. Depois eu pego uma, depois eu pego outra. Fechado. Bom, vamos lá, Diego. Se você tivesse que sobreviver em uma ilha deserta, quais 3 itens levaria consigo? Caramba, já foi, gostei. Meu trompete, é meu trompete, a minha primeira formação é musical. Aí, ó. Da hora, cara. Levaria meu trompete, a ilha deserta, só itens, eu não posso levar pessoas. 3 itens. 3 itens. 3 Itens. Tá, então não pode ser pessoas. Não. Ufa, que nossa, minha esposa escuta isso aqui. Você deve levar! A primeira Já coisa é o chega- trompete. Esposa, a gente levaria a esposa, mas são itens, são itens. Ó, o meu trompete... o meu trompete levaria bebida, eu gosto de beber. Eu levaria Justo, né? Levaria minha cerveja e levaria. Olha, eu acho que numa ilha deserta eu ia ter que me apegar muito e levaria uma Bíblia. Boa. Da hora, Olha, são cara. coisas totalmente diferentes, né? Bebida vai ser. animal. Mas eu acho que eu levaria uma Bíblia porque eu precisaria ali de uma força espiritual De sozinho. força, né, cara? Porque senão pra continuar isso ali aí, ia ser difícil. É isso aí. Vamos ver Sabedoria, né? aqui. Minha. Você tem a chance de viajar no tempo. Você gostaria de mudar algo no passado ou mudar alguma coisa no futuro e descobrir como é que seria a sua vida? Você pode viajar no tempo. Vai pro passado e muda ou vai pro futuro e vê o que vai acontecer? Eu acho que eu voltaria pro passado, cara. Eu voltaria pro passado. Pra... É claro, hoje é fácil falar aquilo que a gente já passou com a maturidade, mas eu voltaria pro passado pra chegar, né, pra sem dúvida chegar hoje onde eu estou, corrigir algumas coisinhas e ter um futuro muito melhor. Que Então eu acho que eu animal, voltaria cara. pra trás. Perfeito. Animal. Ah, esse aqui agora tá legal, hein? Qual é a melhor recordação da sua vida? Ah, o nascimento dos meus filhos. E dos 3, assim, é uma coisa muito louca, muito louca. É surreal, né? Você fala, não, a parada muda ali, né? A parada muda. Diego, a última pergunta. Qual tecnologia futurista que você mais deseja ver se tornar realidade? Cara, vocês lembram dos Jetsons? Lembra dos Jetsons? Eu adoro. Cara, e outro dia eu fui participar de uma palestra, eu fui ver um negócio, é muito antigo. E o cara era um visionário, né, meu? Porque tudo que a gente vive hoje, o lance
Lembra que ele falava com o chefe? Aham. Meu, isso ocorre, né? Lembra que você colocava um hambúrguer, saía o hambúrguer do negócio? Tudo isso ocorre. As esteiras, né? Que as pessoas... Ainda não temos em escala a questão do carro voador, né, cara? Eu pode falar? Eu acharia lindo, porque eu sou louco por altura, cara. Então eu acho que eu seria o lance do carro voador. Nossa, e ia salvar a nossa vida, né? Vai, eu acredito que vai acontecer isso um dia. Eu acredito de verdade. Não sei em quanto tempo vai demorar. Cara, pegar trânsito, essa loucura toda, pô, vai cada um numa altura, organiza certinho, você não tem limitação. Ia ser. Porque assim, se você for ver do desenho dos Jetsons, todas essas coisas, né, que eu falei, lembra, quem ia falar que ia conversar com o chefe por uma tela? Olha o que a gente fez na pandemia, né? Tudo isso acontecia, a questão do hambúrguer, a questão de você colocar uma coisa lá que não tá e sai um alimento, isso era do desenho. E só tá faltando o carro, e vai ter. Excelente. Diego, Obrigado, cara, irmão, muito obrigado, Eu que velho, de coração agradeço. mesmo. Excelente, Muito obrigado, Diego. Chama cara. que eu vejo. E se precisar, depois de mais algumas... quiser trazer aqui umas decisões judiciais pra gente falar o que decidiu também, como foi, traz aí, a gente fala, ó, aqui quem decidiu foi o engenheiro, aqui foi o advogado. Legal. Aí eu separo lá, pego uma coletânea no escritório e trago pra cá pra gente discutir casos práticos. Eu quero parte 2, Eu cara. amei. Parte 2, tem que ter Eu amei. parte Eu 2. quero, cara, Eu amei. foi animal. Obrigadão mesmo, Elaine, Eu que obrigado, agradeço. hein? Imagina. Obrigado. Manutencista, se você tá ouvindo isso no Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o Diego, ver esse bate-papo, como é que tá o cenário aqui. E o contrário também, se você tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Espero que você tenha gostado, tenha saído daqui com a cabeça borbulhando, a minha tá explodindo. No mais, forte abraço, até a próxima aí. Fui. Fui!